Era por volta das 6 horas da manhã quando um casal que também carregava uma criança em uma moto, por imprudência sofreram um acidente grave aqui no anel viário. Eles vieram a óbito aqui no local, familiares chegaram, choraram muito e populares dizem que acidentes assim é constante. Segundo informações de terceiro, a moto foi fazer uma conversão no sentido de atravessar a ilha. Não podemos precisar se ela veio do mesmo sentido veículo ou se ela veio no sentido transversal. Foi atravessar a ilha. Quando diminuiu para atravessar a ilha, a moto teria apagado. E nesse momento foi colhido por um veículo Gol, sendo arremessado a essa distância aí. O anel viário é uma grande avenida no qual trafegam veículos pesados. Acidentes assim, segundo a população, são constantes. São constantes, praticamente virou cenas de filme, porque é direto, acidentes graves e não tem tomado nenhuma posição enquanto a fiscalização, pardal, responsável nenhum nessa hora aparece. Um acidente como esse, isso aqui acabou com a família. Isso não pode acontecer mais. Nós somos moradores aqui, há mais de 20 anos que está essa baderna aqui no anel viário. São comuns porque os motoqueiros, as pessoas não respeitam a ilha do anel viário e atravessam de qualquer maneira. Eu venho trazer minha filha no colégio aqui todo dia, à noite, e os motoqueiros atravessam para lá, atravessam para cá. Desrespeitam essa norma do trânsito e provocam isso aí. Isso frequentemente acontece nesse anel viário aqui, todinho acontece isso, desde da Mabel até a Eternite. Essas ilhas aí são invadidas pelos motoqueiros, pelas pessoas de bicicleta, até mesmo veículo, não é só motoqueiro, até mesmo veículo. Aonde teve esse acidente mesmo, frequentemente o veículo está fazendo um retorno nessa ilha aí. Aquelas coisas que a gente fala e que ninguém ouve. Isso aí foi uma obra iniciada no governo Maguito Vilela, quando ele era governador do estado. Ele criou o anel viário para que o trânsito entre a cidade, acho que Rio Verde, não sei o quê, não passasse ali pelo centro e economizasse tantos quilômetros. Só que virou a rodovia da morte. Porém, há de se dizer uma coisa, eu dirijo o carro. Quando eu estou sozinho, às vezes eu dou uma puxada no acelerador, mas quando tem alguém comigo, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Agora, quem está do meu lado, ele não tem que pagar pelos meus erros, não. Então, infelizmente, as duas pessoas que morreram, a senhora e a criança, por imprudência do motoqueiro. Lógico que ele não tinha a intenção de fazer isso, mas a imprudência, aquela coisa da gente achar que acontece com os outros, não acontece com a gente. E, se você vê, nesse breve relato aí, várias pessoas disseram que nesse local muitas vidas foram perdidas. Só que a pessoa não acredita, acha que com ela não vai acontecer, até o dia que acontece. Porém, a obrigação do poder público é zelar pela segurança do cidadão. Afinal de contas, a gente paga IPVA, a gente paga CID, a gente paga tantos impostos para que nós tenhamos ruas, avenidas e até mesmo rodovias em perfeitas condições. Essa aí é uma obra que foi feita no governo Maguito Vilela e foi abandonado, porque isso aí termina no nada. Termina lá perto da Chácara do Mané, numa rotatória, o anel viário. E não tem ali um pardal, na BR-153 tem, na GO tem, em todos os lugares tem. Não tem ali serviço de trânsito, nada. Virou o quê? Uma avenida de altíssima velocidade em vários bairros residenciais, porque ali moram várias pessoas e transitam. Eu já várias vezes já vi pessoas ali, ou a 80, 90, eu já vi pessoas passando que no mínimo estavam a 150, 160, 180 e não tem a fiscalização, não tem, porque no Brasil, nós estamos sempre, aquela máxima, atrás do prejuízo e o cidadão paga um preço caro por isso. Poderia ter redutor de velocidade, onde fizesse ali os contornos, colocar lombadas, colocar lombada eletrônica, colocar alguma coisa para preservar a vida do cidadão. Não, a gente só vai pensar nisso
E amanhã, todo mundo já esqueceu isso. 3 pessoas perderam a vida pelo fato do poder público ser omisso, extremamente omisso. Trânsito pesado, tráfego pesado, e o prefeito Maguito Vilela está querendo construir um aeroporto. Quem não cuida daquelas pessoas que acreditaram nele, vai cuidar de quem? Isso aí, André, é uma fatalidade? É uma tragédia? Não, é uma história já contada e que vai ser repetida inúmeras vezes, até que coloque ali um pedágio, coloque ali uma empresa privada que vai cuidar disso aí. Enquanto isso, vai ser só isso, choro, lamento. Infelizmente, a imprudência, né, o ato de imprudência, mas a imprudência ela só acontece quando não tem fiscalização. Porque se tivesse um guarda, se tivesse um orientador de trânsito, um pardal, qualquer coisa, ninguém cometeria esse tipo de ato. Então, é aquela tragédia anunciada, e vão acontecer outras, e mais outras, e mais outras. E o dinheiro do povo foi investido ali, e as pessoas estão morando ali do lado. E ali é mais perigoso do que a BR-153, ali cruza a BR-153, é muito mais perigoso. Ela começa ali na BR-153, termina lá na GO, lá perto do Clube do Mané, passando pelo Garavelo, Aparecida, esse negócio todo. E ninguém se preocupa. Por quê? Gastar dinheiro ali para quê? Não, a culpa é do cara. O cara quis fazer o contorno onde não podia, morreu. Não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que fiscalizar. Para isso, cobra-se tanto. É que eu falei aqui no começo do programa. O cidadão ele só tem uma obrigação: pagar imposto. Direito ele não tem nenhum. Não tem nenhum direito. Não tem direito à saúde, não tem direito à educação, não tem direito à segurança, não tem direito a transporte, não tem direito a nada. Mas tem a obrigação de pagar imposto. Porque se não pagar imposto, até cadeia dá. Imposto de renda, agora em abril, agora tem que fazer declaração de imposto de renda, dá até cadeia. Tem que pagar imposto, da cadeia. Crime fiscal da cadeia. Agora, a arrecadação que tem nesse país vai para onde? Para onde que vai? É de se repensar. Esse anel viário já passou da hora de ser consertado, de virar uma coisa com algum significado, com alguma utilidade, e não ser ali a rodovia da morte. É um trecho extremamente extenso, aonde as pessoas atingem velocidades altíssimas, e nesse caso aí foi o motoqueiro, mas eles já morreram crianças, já morreram alunos, senhoras, várias pessoas já morreram. E ninguém faz nada. Sabe por quê? Vai virar estatística. No final do ano vai dizer que lá no anel viário morreram menos pessoas do que no ano passado. E a gente vai comemorar menos mortes. Vergonha na cara para esses políticos, né, rapaz? Vergonha na cara, né? E aí tá aí, o Maguito falou que vai investir R$1 bilhão. Ah, tá bom, o pessoal tá falando aqui que lá quem tem que cuidar de lá é a Getop, mas tem um prefeito lá na cidade, a rodovia passa dentro da cidade, e o prefeito que vive lá em Brasília babando lá ela não tem saco, a Dilma, né? Então nem ouve, né? É no subaco, vive lá babando no subaco da Dilma, pede desses R$1 bilhão aí para arrumar esse anel viário. Rapaz, você já foi lá, Alexandre? Ali você pode colocar, se você tiver coragem, tiver carro, pode colocar 320 por hora, tranquilamente. Não tem fiscalização, não tem nada. A única coisa que tem pela frente são vítimas, só isso. E o prefeito está lá, anunciando aeroporto, R$1 bilhão, e o povo morrendo. Fazer o quê, né? Depois fala assim, não, você fica falando mal. Não estou falando mal, não, gente, é isso aqui, ó. Eu já presenciei vários acidentes lá. Agora, hoje, uma família inteira se perdeu. Ah, foi imprudência? Foi. Mas se tivesse fiscalização, não haveria imprudência. A imprudência, ela é fruto da falta de fiscalização. A fiscalização não existe. Então, o poder público é omisso. Coloca aí na conta do prefeito essas mortes. Aí depois vai enterrar essa família. Quem vai pagar o enterro?
Aí coloca lá, vai enterrar naqueles caixões que a prefeitura dá, aí o pessoal da ONG lá vai reclamar do chorume. Pessoal da ONG Verde, vamos fazer um protesto lá no anel viário para colocar lombada eletrônica, comprar, até mesmo colocar aqueles quebra-mola para diminuir o trágico número de mortes que aquele pedacinho ali tem. Estou indo embora, né, seu Mauro? Matei uma pessoa aqui agora, arranquei o cabelo dela. O Ademir disse que vai usar isso aqui, seu Mauro. Você acredita nisso, seu Mauro? Hã? Seu Mauro ficou quietinho, rapaz. Fica triste não, seu Mauro, a vida é assim mesmo. Às vezes a gente está por baixo, outro dia está por baixo de novo. Aí outro dia está por baixo. Até que um dia a gente fica por baixo. Né? Tem a matéria aqui que a gente tinha para mostrar, vamos deixar para amanhã. Eu só vou... Não dá para terminar com alegria não, depois de uma situação igual a essa. Vamos pedir a essas pessoas que têm o poder de decidir o nosso futuro, que é o nosso prefeito, o nosso governador, os nossos parlamentares, que tenham piedade, porque vocês têm a condição de elaborar leis. Fizeram aquele viaduto da Unip ali para uma universidade. Fizeram. Aquele viaduto da Unip é a coisa mais imbecil que eu já vi do mundo. E outra coisa, deixa eu ir para a câmera aqui do Alexandre, eu já estou indo embora, pode ficar tranquilo. Deram aquela área lá, Alexandre, para a Unip construir a rodovia, a universidade, que já é um erro. Não pode construir universidade às margens de uma rodovia federal, já é um erro. Aí depois eles foram lá e compraram um pedaço do estacionamento da Unip para fazer sei lá o que, o elevado lá, como é que chama? O túnel. Eles deram e depois compraram. Só que o túnel, ele termina no estacionamento da Unip. E lá, onde só tem pobre, porque não, a Unip tem rico, né? Você viu aquele caso até advogado, o filho dele, com 9 anos de idade, passou para direito. 9 anos de idade foi aprovado em direito lá na Unip. Nada contra. É superdotado o menino, né? Passou no vestibular, deram um viaduto lá, deram lá estacionamento, compraram a área, deram a área, esse negócio todo. E lá no anel viário não coloca uma passarela, não coloca uma lombada, não coloca um nada. Qual que é a diferença do rico e do pobre? Pense nisso, governante, pense nisso, vereador, pense nisso, prefeito. É o povo que faz o Brasil, porque quem tem dinheiro, gasta o dinheiro fora do Brasil. O pobre, ele faz o Brasil, ele trabalha pelo Brasil, trabalha pela cidade e às vezes perde a vida. Provavelmente ia levar 6 horas da manhã, ia levar a filha para a creche, ia levar a esposa para o serviço. Então, aquela corrida contra o tempo faz com que a pessoa cometa atos iguais a esse. Custa a vida. Se tivesse fiscalização, não aconteceria. Mas o Brasil é o país da impunidade, é o país do jeitinho, né? Vem um jeitinho aí da Copa do Mundo. Lamentável, tá? Estou indo embora, desejando a vocês que tenham uma tarde abençoada, que Deus esteja presente na sua vida em cada momento, né? E que a gente, né, ore e vigie. Ore para que o mundo melhore, para que o Brasil melhore, e vigie esses vagabundos salafrários que tinham a obrigação de cuidar do povo e cuidam só do bolso deles. Lá aumentou para 25 vereadores. O salário dos caras aumentou. O prefeito lá ganha quase, é o mesmo salário do presidente da República. O secretário lá ganha mais do que deputado. E o troco que eles dão é morte, e descaso e abandono. Mas essa é a democracia, esse é o regime presidencialista e nós pagamos o preço caro por isso. Forte abraço, uma terça-feira de paz, harmonia, e que Deus conforte seu coração e que Deus esteja sempre ao seu lado, porque o que nos deixa um tanto quanto conformados é que existe um ser supremo chamado Deus
E esse Deus, Ele não escolhe nem rico nem pobre. Ele é o Deus de todos. Para isso que às vezes a gente tem energia e vontade de lutar. Porque eu sou pobre, mas eu tenho Deus. E esse Deus, Ele não escolhe o rico e o pobre, não. Todos somos iguais. Perante a Constituição, não. Mas perante Deus, somos. Tanto é que morreu nessa semana, semana passada, o Hugo Chávez, presidente da Venezuela. Tinha todo o dinheiro do mundo, mas Deus levou. Então, acima do poder dos homens, tem o poder de Deus. E o dinheiro, ele não faz distinção, não. A hora que Deus chama, vai. Então, o que me contenta, o que me alegra e que me deixa conformado é que a mão de Deus ainda está agindo. Deveria dar uma puxada de orelha desses vagabundos aí. Mas eles pagam o preço, olha o Cachoeira, né? Era o cara dono da Avestruz Master e outros aí. Tinha dinheiro, era Deus. Perdeu dinheiro não. Foi para a cadeia, virou doente, chagas. Ninguém queria ter essas pessoas. Então o dinheiro às vezes é. Mas no Brasil, poder e dinheiro, as pessoas acham que determina quem você é. Esquecem valores, coisas que fazem o cidadão. Não adianta você ter dinheiro se você não tem respeito, amor, carinho, nada. Dinheiro só vai atrapalhar.